8 remédios naturais essa semana, semana com esperança, né? E aqui nós estamos tendo essas orientações. Já foi falado aqui sobre a água, sobre a luz do sol, foi tremendo. E hoje ela está aqui conosco, a nossa nutricionista Gilvaneide. Bom dia, Gilvaneide, cadê você? Está aqui. Bom dia, deixa eu atualizar aqui. Seja bem-vinda mais uma vez aqui conosco, viu? Estávamos sentindo falta de você. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui, né? Eu agradeço pelo convite, Clary, e a todos também que estão nos assistindo, né, que possam tirar bom proveito de tudo que venha a ser passado aqui, né? Anteriormente já temos Amém. ouvido falar algumas palestras na área de saúde muito bem explanadas, então aproveitem e coloquem em prática, que é o mais importante, tá certo? Amém, amém. Eu que agradeço você ter aceitado o nosso convite. E agora o tempo é todo seu, viu? Deus te abençoe. Então vamos lá, deixa eu só compartilhar aqui o slide com vocês. Hoje, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a parte da alimentação saudável, né? Alguns profissionais já falaram outras, já passaram outras orientações em relação a outros temas. E hoje o nosso tema principal vai ser alimentação saudável. Então, nesses próximos 2 ou 3 dias, né, nós vamos falar um pouco sobre como que deve ser a nossa alimentação, né, o que é que Deus tem reservado para cada um de nós. Vamos entender como que funciona o nosso corpo, né, a nossa fisiologia, como que a gente pode combinar os alimentos de uma forma que possa proporcionar, né, o nosso bem-estar, a nossa saúde, para a maioria do público, né, que são mulheres que nos assistem. Então, como emagrecer, né, se alimentando super bem, sem necessariamente passar fome. Às vezes a gente tem aquela impressão de que, quer emagrecer, eu tenho que fechar a boca, né, parar de comer, mas a gente sabe que não é bem assim. Quando a gente combina os alimentos, né, de forma correta, a gente consegue fazer com que o nosso corpo ele funcione de forma equilibrada, harmoniosa, né? E aí a questão do emagrecimento é só uma questão de tempo. Quando menos você esperar, você está perdendo peso comendo super bem, tá? Então, se você tem interesse, gostou do assunto, não falta esses 3 dias, né? Que a gente vai explanar sobre tudo isso aqui. Vão fazendo as anotações e coloquem em prática, que é o mais importante, né? Estava ouvindo aqui algumas informações anteriores em relação a parte da alimentação, os remédios naturais, né? Em que as pessoas muitas vezes elas colocam essas orientações, essas informações como se fossem tudo, né? Tudo. Por exemplo, alimentação, coloca fé naquilo que na verdade todos os remédios naturais eles nos ligam diretamente ao nosso Criador, né? Eles são importantes, eles são naturais, são saudáveis, são importantes para nós, mas eles não são um tipo de amuleto ou pílula mágica que vão simplesmente operar milagres ali à medida que nós utilizamos, mas sim o nosso Deus, né? Porque todos esses remédios nos levam até Ele, né? Afinal, quem é o sol da justiça, né? Quem é a nossa vida, né? Quem é o pão da vida? Então, tudo isso sempre nos leva para o nosso Criador. Então, os 8 remédios naturais não são um fim em si mesmo, né? Todos nos levam para aquele que criou, tá? E hoje nós vamos falar da alimentação saudável e dizer para vocês que não existe pílula mágica, não existe nada, né? Mas a partir do momento que nós utilizamos esses remédios naturais e colocamos confiança somente no nosso Deus que fez todas as coisas, nós conseguimos trabalhar tanto a reversão de doenças quanto a prevenção, que é o mais importante, certo? Deixar o nosso corpo trabalhar de forma harmoniosa para que a gente consiga ser feliz e enquanto estivermos aqui possamos louvar o nosso Criador com aquilo que temos e com aquilo que somos, tá? Então, em relação à alimentação saudável, né? Falando um pouquinho aqui em relação às estatísticas mundiais, que mostram que cerca de 2,1 bilhões de pessoas são obesas, né? Ou possuem sobrepeso, estão um pouquinho acima do peso, e que representa 30% da população mundial. Então, entre crianças, adolescentes, a obesidade também cresceu de forma bem desordenada, né? A gente consegue ver hoje pelos fast foods da vida
a correria, né? A gente sempre fica optando por algo mais prático, mais fácil. Isso aqui já vem prontinho, então por que não, né? Nos países desenvolvidos, em 2013, 23,8% dos meninos e 22,6% das meninas apresentavam obesidade. E nos países em desenvolvimento, esse índice é em torno de 2,9%, e para meninos, 3,4% para meninas, tá? Então, as conclusões são de uma pesquisa do Instituto de Médica e Avaliação para a Saúde da Universidade de Washington, dos Estados Unidos, com 188 países, incluindo o Brasil. A gente consegue ver que existem no mundo, né, muitas pessoas acima do peso, mas de certa forma desnutridas, digamos assim, né? Então, comer bem não é ter muita variedade, né? Comer bem é a alimentação mais simples, o mais simples que você puder, né? Às vezes a gente fica preocupado, nutre, mas para ter uma alimentação assim tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, tem que ter o mais simples que você conseguir fazer, é o que o seu corpo vai aproveitar, né? E é o que você precisa para ter saúde, ok? Então, a alimentação saudável ela envolve vários aspectos, né? Vou citar dois aqui, que é justamente evitar os alimentos que fazem mal para o nosso corpo e usar com moderação os alimentos que são benéficos, com destaque para a alimentação vegetariana, principalmente, que é rica em fibras, nutrientes encontrados principalmente nos alimentos integrais. E é o que se deve ser evitado são as bebidas estimulantes, né? Então, por mais que tenhamos esse conhecimento, alguns ainda fazem uso desses alimentos, né? Dessas bebidas estimulantes, como energéticos, chás ricos em cafeína, né? Chá verde, chá mate, chá preto, chá vermelho, né? Nós temos uma variedade grande aí. As drogas lícitas, como álcool e fumo, né? Em todas as suas variações, e alguns tipos de alimentos. Eu vou dar início logo, deixa eu só abrir aqui a outra parte do slide para a gente entender um pouquinho sobre esses 12 passos. Nós temos 12 passos da fisiologia da digestão. Como que o nosso corpo funciona, né? O que nós precisamos fazer para que ele funcione ao nosso favor e a gente não venha a ter nenhum problema com relação a doenças, né? Enfim, deixa eu só... Peraí. Vamos lá. Entrando no primeiro passo, né, os 12 passos para uma boa digestão, hoje eu acredito que dê tempo para a gente falar sobre os 6 primeiros passos, logo em seguida nós vamos falar sobre os demais, incluindo essa parte da combinação entre os alimentos. Mas de início, né, o que nós precisamos observar é o tempo, é o intervalo entre as refeições, tá? O intervalo entre as refeições é extremamente importante para que o nosso corpo ele tenha descanso, de ter digerido o alimento anterior, tá? Então, Deus nos dá orientações precisas. Nós temos lá, através da norte-americana, né, a serva de Deus, Ellen White, carta 73, do ano de 1896, ela diz o seguinte: o estômago precisa receber cuidadosa atenção, não deve ser mantido em trabalho constante. Dai a esse maltratado e muito abusado órgão alguma paz, sossego e descanso. Depois de haver o estômago feito a sua obra relativa a uma refeição, não abarroteis mais trabalho sobre ele, antes de ter tido oportunidade de descansar e antes de ter sido pela natureza provido suficiente suprimento de suco gasto para cuidar de mais alimento. 5 horas, pelo menos, devem mediar entre uma e outra refeição. E tende sempre em mente que, se quisesses fazer uma experiência, verias que 2 refeições são preferíveis a 3, né? Então, a gente consegue entender aqui que o nosso corpo é como uma máquina, né? A mais perfeita máquina, né? Já criada pelo nosso Deus. E ele nos deixou um manual de instruções, né? Ele nos deixou um manual de instruções. E essa máquina perfeita, ela precisa de trabalhar de forma tranquila, né? Sem muito esforço. A gente sabe que a doença é um esforço da natureza, né? Para conseguir eliminar aquilo que está fazendo mal. Mas a partir do momento que a gente não dá essa oportunidade para o corpo se restaurar, começam a aparecer
as enfermidades, né? As pessoas começam a ficar doentes e ficam pensando, por que que eu estou me sentindo assim, né? Se a minha alimentação é tranquila, é saudável, por que que eu estou me sentindo desse jeito? Por que que está aparecendo tanta doença, né? Tanta coisa. E a gente precisa parar para analisar o que que está sendo colocado ali, tá? As frutas, as verduras, todos esses alimentos, eles são saudáveis? Sim, eles são saudáveis, mas eles não devem ser colocados no nosso corpo de forma exagerada. Tudo que é demais faz mal, o que é de menos é ruim também, tá? Então, o nosso estômago, ele precisa de um intervalo de aproximadamente 5 horas para conseguir produzir novamente aquele suco gástrico para ajudar no processo digestivo. E a partir do momento que a gente termina de almoçar, por exemplo, e 1 horinha, 2 horinhas depois vai incluir alguma outra coisa, seja uma fruta, seja qualquer outra coisa que a gente vai colocar ali, isso vai fazer com que o estômago ele paralise aquele processo digestivo, né? Porque está entrando um novo alimento, então ele vai precisar começar todo o processo novamente, né? E assim, gestão dos alimentos, eles têm um tempo e um local bem diferenciado. E a gente vai explicar um pouquinho aqui mais à frente. Em relação às frutas e verduras, deve ser antes ou depois, né? Da alimentação em si, dos cozidos. Será que elas são tão importantes assim? Será que se eu manter uma alimentação totalmente cozida, eu vou me prejudicar com isso também, sendo tudo saudável, né? A gente vai aprender sobre tudo isso aqui e como que a gente faz para não abarrotar, não causar sobrecarga no nosso estômago, ok? Então, 5 horas entre uma e outra refeição, porque se não for dessa forma, o corpo acaba retendo, digamos assim, retirando das nossas reservas as enzimas digestivas, enzimas essas que poderiam fazer com que a gente tivesse pudesse viver por até 120 anos, né? Daí a gente já tem uma noção boa aí do que a gente precisa fazer, certo? Então vamos lá, deixa eu só ir aqui para o próximo passo. Olha lá, Conselho sobre Regime Alimentar, página 174, nos diz assim: os órgãos digestivos assim sobrecarregados tornam-se cansados e carecem de um período completo de repouso do trabalho para recuperar suas exauridas energias. Nunca se deve tomar uma segunda refeição sem que o estômago tenha tido tempo para descansar do trabalho de digerir a refeição precedente, ou seja, a refeição anterior. E se for tomada uma terceira refeição, ela deve ser leve e várias horas antes de ir para a cama. O mais interessante é que a Ellen White, ela comenta que ela praticamente fazia apenas 2 refeições ao dia, né? E ela comentava, na verdade, ela fazia bem mais. A partir do momento que ela recebeu essas orientações, ela foi ajustando tudo isso, até chegar o momento de não haver mais a necessidade de jantar no horário da noite. E ela falou que isso aumentou mais ainda a comunhão com Deus, né? Ela conseguia sentir muito mais a presença de Deus na vida dela, conseguia orar e sentir a presença de Deus ali a todo momento, porque ela tinha uma mente clara, né? Ela não conseguia, através dos hábitos alimentares, fazer com que a mente ela não ficasse embotada, né? Diante de algumas fermentações, de algumas situações que acontecem quando a gente não combina bem essa parte da alimentação, tá? Então, ela orienta a fazer 2 refeições ao dia. Se for feita uma terceira refeição à noite, ela deve ser bem leve e várias horas antes de ir para a cama. Afinal, ninguém quer ter uma noite mal dormida, né? A gente quer dormir bem a noite toda. Se a gente percebe que acorda de vez em quando, né? Fica virando de um lado para o outro, aquele sono sem sossego, né? Tendo pesadelos, achando que é alguma revelação de Deus, que alguém vai morrer, que vai acontecer alguma tragédia, mas na verdade são só pesadelos, são os nossos órgãos, né? O nosso sistema digestivo, o nosso corpo sofrendo ali com toda aquela sobrecarga, e isso acaba acarretando, né? Levando pesadelos e uma noite muito mal dormida, e a gente fica muito mal-humorado e por aí já tira, né? Vai atrapalhando, vai gerando um processo, né? Se a gente dorme com a barriga cheia, essa comida acaba fermentando, vai gerar toxinas para nós, e a gente vai ficar estressado, vai prender o intestino, né? Vai ficar literalmente enfesado. Então, quando a gente ouve aquela informação de dizer, fulaninho tá enfesado, né? Então, é literalmente isso. Porque o nosso estômago, ele é a chave de tudo, né? O principal meio ali, processo digestivo. Então, se der alguma coisa errada por ali, se perde todo o processo e acaba como se fosse o efeito dominó, né? Um vai ir derrubando o outro e por aí vai, certo? Então, analisando aqui algumas partes do nosso sistema digestivo, né? A gente pode observar também
que o duodeno, né, que é uma outra parte também essencial no processo digestivo, ele é um ambiente alcalino, enquanto o estômago ele é muito ácido, em torno de o pH entre 1,5% a 3% no máximo, tá? No momento que o corpo está fazendo aquele processo de digestão. Então, quando esse processo ele é interrompido por algum motivo, a fermentação desses alimentos ele é inevitável e a formação de toxinas é certa. Então, você pode ter comido o melhor alimento do mundo. Se você não comeu de forma correta, vai fermentar. E aquilo que poderia te trazer nutrição vai te trazer toxinas, vai deixar você mais vulnerável, né, às enfermidades, tá? E aí começa um processo de sangue acidificado pela fermentação, e a partir daí começam as famosas dores de cabeça, né? O cansaço, o estresse, aquela sensação de barriga inchada, ah, meu Deus, o que foi que aconteceu, né? Porque eu tô me sentindo, parece que eu comi um boi, eu comi tanto assim, mas a minha barriga tem tempo de explodir, eu não aguento mais isso. Aí vem o intestino preso, né? As dores nas articulações, todo canto dói, né? Aí vem uma série de doenças, inclusive nós acabamos alterando a nossa genética por conta disso, né? Às vezes a gente acha que a genética, tudo que acontece com a nossa vida, com a nossa saúde, é culpa da genética. É porque meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, os meus tios, todos sofreram desse problema, então eu vou ter o mesmo problema, porque isso, porque aquilo. Mas na verdade não é bem assim. Quando nós somos criança, nós dependemos exclusivamente dos nossos pais, né? A gente não tem como aquele poder de escolha, eu quero que seja assim, eu não quero comer isso aqui porque é ruim, não é saudável. Mas a partir do momento que a gente cresce, a gente toma esse conhecimento de que se eu manter aquele mesmo ritmo, aquilo vai me fazer mal, a gente pode ajustar e a gente pode ficar bem. Então, eu posso ter a família toda doente, né? Mas eu posso ser uma pessoa saudável, porque eu entendo que as escolhas, elas são importantes. E por que que a doença, ela passa de pai para filho? Porque os hábitos não mudam, né? Os hábitos permanecem ali ao longo da geração e nada muda. A partir do momento que a gente tem esse conhecimento e começa a colocar em prática, a gente vê que tudo fica mais simples na nossa vida, né? A gente consegue viver melhor, viver mais tranquilo. Então, independente do que diz a medicina, a genética, eu posso alterar minha genética se eu quiser, né? A partir do momento que eu não cuido do meu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, então vai muito mais além dessa questão da estética, de não ser uma pessoa acima do peso e tudo mais. É uma questão de cuidar daquilo que não é seu, né? Se Deus te deu esse corpo, é para você cuidar, para que ele consiga realmente fazer morada, né? O Espírito Santo ele não consegue fazer morada num organismo que é todo bagunçado, que a pessoa não consegue nem raciocinar direito porque não tem um padrão de vida, não tem uma alimentação tranquila, né? Então, é difícil a gente ter maior comunhão com Deus com tudo isso, tá? Então, vamos para frente. Segundo passo, capacidade de digestão. Comer de forma exagerada é um dos principais fatores para as enfermidades que causam envelhecimento prematuro. Comer demais é o maior problema que atinge milhares de pessoas que perdem a qualidade de vida por viverem assim. Você já deve ter observado, né, algumas pessoas, você chega a perguntar a idade delas, quantos anos você tem? Né? Eu tenho, sei lá, 35 anos. Você olha para ela, dá 50, na maior tranquilidade. A pessoa é nova, mas com o aspecto de uma pessoa muito mais velha. Quando você vai observar o que aquela pessoa consome, o que ela faz o dia a dia, a gente consegue entender o que acontece. Mas a partir do momento que a gente faz esses ajustes, né, a gente consegue perceber que o processo de rejuvenescimento já começa, né? A pessoa consegue se sentir muito melhor, muda muita coisa, gente, muita coisa, né? As pessoas vêm dizendo, Nutri, depois que eu comecei a mudar a minha alimentação, tá todo mundo dizendo que eu tô mais bonita, eu tô mais jovem, né? Eu tô me sentindo melhor. Isso é muito bom, tá? O nosso corpo, ele faz de tudo para nos manter bem, para nos manter saudáveis. Nós é que acabamos atrapalhando, né? E realmente chega uma hora que o corpo diz assim, olha, já deu o que tinha para dar. Essa pessoa não tá me ajudando, então eu vou parar por aqui, né? Mas a partir do momento que a gente decide ajudar, ele dá o máximo também para que a gente consiga recuperar o tempo perdido e a gente comece a partir dali em diante, viver uma nova vida, tá? Então, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, em torno de 2 bilhões de adultos estão acima do peso. A gente está citando muito essa parte da obesidade justamente pela falta de controle, ser o maior problema, né, que acarreta muitas outras doenças, né, o efeito dominó aqui.
Então, não coma de forma exagerada, por mais que seja um alimento saudável. Ah, eu gosto muito de banana. Banana faz bem para a saúde? Faz. É bom comer? É. Então, eu vou comer uma penca de banana. Também vai fazer isso. Isso vai fazer mal para você, tá? Então, observando aqui a parte do testemunho para a igreja, Ellen White ainda continua dizendo o seguinte. Ela diz que é pecado a gente usar, né, ser intemperante, na verdade, na quantidade de alimentos que a gente ingere. Mesmo que seja de qualidade inquestionável, pode ser o alimento mais saudável do mundo. Muitos acham que não comerem carne e os mais extravagantes artigos de alimentação estão livres para comer dos alimentos simples até não aguentarem mais. Isso é um erro. Muitos professos reformadores de saúde são nada menos que glutões. Olha só a palavra que ela utiliza aqui. Colocam sobre os órgãos digestivos uma carga tão grande que a vitalidade do organismo é exaurida no esforço para se livrar dela. Isso tem também influência depressiva sobre o intelecto, né? Pois as faculdades mentais, as faculdades nervosas do cérebro, são convocadas para auxiliar o estômago em seu trabalho. E comer em demasia, mesmo que se trate de alimentos simples, entorpece os nervos sensitivos do cérebro, enfraquecendo a sua vitalidade. O comer em excesso exerce sobre o organismo um efeito pior do que trabalhar em excesso. As energias da mente são enfraquecidas mais seguramente pelo comer intemperante do que pelo trabalho intemperante. Olha lá, testemunho para a igreja. Ela comenta um pouquinho mais sobre isso. Então, veja a seriedade disso aí, né? Às vezes a gente acha, ah, você está se prejudicando porque você está se matando e trabalhar, não está tendo controle, não está tendo equilíbrio com tudo isso. Mas ela fala que não cuidar da alimentação ainda é pior do que você passar o dia todo trabalhando sem, de forma exagerada, né? E se prejudicando também, certo? Aqui eu não vou me deter muito para a gente não perder muito tempo, mas vocês podem bater um print aí depois, alguns versos bíblicos que falam também sobre essa parte da alimentação e como que a gente deve fazer, né? O que, que o próprio Deus nos orienta aqui também, tá? Aqui mais algumas orientações, também mensagens bíblicas. Então, através desses versículos sobre a glutonaria, a gente pode chegar à conclusão de que realmente é pecado comer em demasia, tá? Comer de forma exagerada faz mal, com certeza. E comer sem controle é pecado porque nos torna escravos do vício da comida, né? Você pode não ter vício nenhum de, não sou viciado em cigarro, não uso bebida alcoólica, mas é viciado em comida. O tempo todo você está ali querendo mastigar alguma coisa, né? Tem pessoas que têm esse vício e não querer parar de mastigar, tem que estar ali mascando alguma coisa, tá? Vamos lá. Entrando nessa parte do fígado, né? Essa parte aqui tem sido um fator principal de adoecimento, principalmente por parte dos cristãos que têm esse conhecimento na área de saúde, né? Muitas pessoas com problemas de esteatose hepática, algumas já com cirrose hepática, desenganado pelos médicos, porque não cuidaram bem desse órgão tão importante. E a gente vai entender um pouquinho o que, que ele faz e por que, que ele é tão importante assim para a nossa saúde, tá? Então, para que, que ele serve? O fígado, na verdade, ele trabalha na produção da bile, que é uma substância que ajuda na digestão dos alimentos gordurosos, ok? Trabalha também na fabricação de partículas que transportam colesterol LDL, que é o colesterol ruim, e o colesterol HDL, que é o colesterol bom. Armazenamento e liberação de glicose, que é a nossa grande fonte de energia. O nosso fígado também trabalha no processo de limpeza do organismo, porque ele ajuda no processo de desintoxicação, né? Ajuda a eliminar os resíduos tóxicos do nosso corpo. Ele aproveita e processa medicamentos e hormônios, tá? Ajuda a destruir as células vermelhas do sangue que estão com algum defeito. Então, se por algum motivo passa alguma célula ali, meio que despercebida, né? E essa célula ela tem defeito, ela pode gerar um problema mais grave para nós. Então, o fígado vai lá e faz com que essas células elas sejam destruídas para que o nosso corpo ele não venha se prejudicar com tudo isso. Então, veja como as coisas de Deus são perfeitas, né? E sétimo, ele ajuda no depósito das vitaminas A, que é extremamente importante para a saúde do cabelo, da pele, da unha, né? A vitamina B12, vitamina D e a vitamina E, que são alimentos antioxidantes, e de minerais como o ferro e o cobre. Então, veja só a importância que tem o nosso fígado para a gente dar uma atenção muito maior a partir de agora, né? Em relação a tudo isso. Então, como que surge, Noutra, essa parte da esteatose? Eu fui no MEC e descobri realmente que eu estou com uma leve gordura no fígado, né? Ou eu estou numa situação mais grave, está lá em grau 2. O que, que eu posso fazer para conseguir reverter tudo isso? Como é que surge, né?
Para a gente poder tratar, a gente não trata a doença, na verdade, mas para a gente conseguir reverter a doença, a gente precisa entender a causa. Então, a esteatose hepática, que não é alcoólica, não é por motivos de álcool, não no nosso meio, tá? As pessoas que bebem realmente têm essa esteatose alcoólica por conta do álcool. Mas como que surge a esteatose não alcoólica? Através do excesso de peso, sedentarismo. Uma dieta totalmente desbalanceada faz com que a glicose no sangue acaba subindo demais, né? E com o passar do tempo, esse cenário acaba levando à resistência à insulina, né? Ou seja, é como se o corpo ele não consegue mais colocar o açúcar dentro da nossa célula, porque o açúcar é o combustível da nossa célula, né? Então, se ele não consegue mais entrar na célula, vai ficar sobrando na corrente sanguínea e acaba gerando, né, depois da resistência à insulina, o diabetes, ou diabetes tipo 2, que é a doença mais comum, ou tipo 1, que é uma doença autoimune, que também é causada por alteração genética, tá? A sobrecarga de glicose, ela acaba indo para o fígado, em células chamadas hepatócitos, e é transformada em triglicérides, que é também um tipo de gordura. Então, como o organismo já tem energia de sobra, esses triglicérides ficam armazenados nessas células que se tornam cada vez mais gorduchinhas, tá? Que é a esteatose hepática. Com o tempo, esses hepatócitos gorduchinhos, eles acabam perdendo sua eficiência e parte do seu funcionamento. A falta de células hepáticas em bom estado acaba gerando um estresse danado no fígado, que entra em estado de inflamação, tá? Então, é um processo inflamatório do fígado. E se a gente não der a devida atenção, ele vai, né? Esses hepatócitos, que são essas células do fígado, elas acabam morrendo e no seu lugar surge um tecido fibroso, como se fosse uma cicatriz ali, tá? E esse processo ele pode terminar de dois jeitos ruins. Ou aparece câncer, né? Ou aparece uma cirrose. Aí a situação fica muito mais complicada, né? Então, melhor prevenir do que remediar. Vamos cuidar. Geralmente o diagnóstico é feito, né? Geralmente não se tem sintomas. Às vezes é importante você fazer um exame de TGO e TGP para entender como é que está a função do fígado, ou muitas vezes um ultrassom para ver qual o percentual de gordura que tem ali dentro, né? Que tá atrapalhando, e, se necessário, uma biópsia para saber qual é a gravidade e a extensão do problema. Entendido até aqui, né? Acho que ficou tudo bem tranquilo, né? Dá para entender bem essa parte aqui. Então, vamos para o terceiro processo, que é o processo de mastigação, né? Precisa mastigar muito bem o alimento. Tem pessoas que engolem assim, né? Não comem, engolem o alimento. A gente sabe que na nossa boca tem enzimas digestivas e os nossos dentes foram preparados exclusivamente para isso, né? Não só para isso, mas é uma das funções principais. Então, a comida ela deve ser ingerida de forma tranquila, né? Ela deve mastigar completamente. Se você quiser uma dica, né? Mastiga pelo menos 33 vezes cada bocado, come devagar, porque isso vai facilitar o processo lá no estômago na hora de digerir, vai ser muito mais rápido, não vai fermentar e você vai conseguir obter muito mais nutrição, tá? Então, é necessário para que a saliva seja devidamente misturada com o alimento. E aí, à medida que nós estamos mastigando, os sucos gástricos, o nosso sistema digestivo, ele é chamado para ação, né? Para que ele possa realmente fazer o seu trabalho completo. Então, é importante para comer apenas a quantidade desejada pelo organismo. Você pode fazer um teste. Como você já está acostumado a comer, né? Pega aquela mesma porção que você está acostumado a comer e começa a mastigar 33 vezes cada bocado. Você vai perceber que na metade do caminho a comida já começa a mudar de sabor, já não é mais a mesma coisa, né? E você vai perceber, o organismo vai dizer para você que é hora de parar. E se você insistir, é fermentação na certa, tá? Então, coma o que o seu corpo precisa, não o que ele pede. Se eu comer muito rápido, não dá tempo para o corpo dizer para você a hora que tem que parar. E aí você pode fazer N dietas, pode fazer o que for, não consigo emagrecer. Por quê? Vamos observar, vamos entender o que está acontecendo, tá? Então, a comida começa a mudar de sabor e a gente começa a entender a hora que tem que parar. Quarto passo, faltam mais dois para a gente encerrar, né? São 12 passos, amanhã a gente dá continuidade. Então, o quarto passo é não beber líquido frio na refeição. Eita, que tentação danada, né? Você vem ali morrendo de sede, vem comer aquela comida salgada e principalmente o melhor que se quer comer depois é aquela sobremesa, aquela coisa doce no final. Então, líquido frio na refeição, assim como os açúcares, né, os doces, eles também vão atrapalhar o processo digestivo.
Quanto mais líquido for ingerido na refeição, tanto mais difícil vai se tornar a digestão desse alimento, porque o líquido ele precisa ser absorvido primeiro, para que se comece o processo digestivo. Então, veja lá, você terminou de almoçar, né? E aí você vai lá e toma aquele copão de suco. O estômago, peraí, o que está acontecendo, né? Como é que eu vou separar tudo isso? Fica aquele... Ai, Jesus. Tenta fazer isso misturando no prato, né? Pega a tua comida, coloca um copo de suco lá dentro e tenta comer para ver se você consegue. Então, o estômago realmente fica, eu não acredito, dizendo assim, é como se ele pudesse falar, né? Eu não acredito que essa pessoa fez isso. Abarrotou, né, o estômago de líquido e acabou lavando aquelas enzimas digestivas, o corpo lá, ó, atona lá produzindo suco gástrico, e aí você lava tudo aquilo ali, né? Faz aquela mongoça, aquela papa dentro do estômago. E aí ele tem que fazer com que aquele líquido primeiro ele fique na temperatura do corpo para conseguir iniciar o processo digestivo. E ele tem que primeiro liberar aquele líquido para depois começar a digestão do alimento. E é isso aí, a fermentação na certa. São toxinas na certa, não tem para onde correr, tá? Então, eliminar o hábito de tomar líquido junto com a refeição, porque ele retarda o processo digestivo e as fermentações são inevitáveis. Vamos para o quinto passo, né? Vamos entender como que deve ser a escolha dos alimentos. A alimentação em si, ela deve se combinar, né? A má alimentação é justamente a causa de fermentações. A gente não deve misturar, por exemplo, né? Que eu já estou entrando numa parte da alimentação, da combinação desses alimentos. A gente não deve misturar fruta com salada de folhas, tá? O único fruto que vai combinar com a salada de folhas é o tomate, né? Ou o abacate, a berinjela também vai junto, tá? Então, misturar fruta com salada de folhas também vai causar fermentações. Mas, poxa, Nutri, assim você complica a minha vida, né? Pois as frutas em si, elas têm um horário específico para serem consumidas, né? E as saladas também. Na hora do almoço, principalmente, o ideal é que você entre com a parte das saladas. E se conseguir começar primeiro por elas, melhor ainda, tá? Todas as frutas e verduras cruas, elas já têm a própria enzima, tá? Então, se a gente é o que nós chamamos de alimento vivo. São essas enzimas que vão nos ajudar na digestão do alimento que vem depois. Então, quando vocês virem aquela salada, né? Nutri, eu fiz uma salada que só você vendo. Aí você vê a salada, tá lá um prato de alface, de tomate, cebola, pepino. Aí você vê lá manga, abacaxi, enfim, uma donação de frutas que são misturadas ali, aquela salada, achando que está consumindo algo muito saudável. Realmente é saudável, mas a combinação ela não é interessante porque o processo digestivo, o tempo, é diferente e vai acabar fermentando, tá? Então, come fruta na hora de comer as frutas e a salada, só a salada. No máximo, tomate ou abacate, que é um fruto, ele vai combinar ali com a salada, não vai interferir no processo digestivo. A azeitona também. Então, tudo isso vai se tornar o processo digestivo muito mais tranquilo. Você não vai ficar com aquela sensação de barriga inchada depois que você terminar de comer. Fica até se sentindo mais leve, na verdade, tá? Então, é interessante observar essa combinação também entre as frutas. Amanhã a gente fala um pouquinho melhor sobre isso, para a gente conseguir entender bem essa parte, tá? Bora lá. Escolha dos alimentos, né? Continuando aqui, eu imaginei que fosse para amanhã, mas hoje a gente já pode dar uma explanada sobre isso. Frutas doces, né? Nutri, me fala um pouquinho sobre essa combinação. Quais são as frutas que combinam entre si, né? Será que eu posso fazer uma salada de qualquer jeito? As frutas doces, elas combinam somente com frutas doces ou frutas semiácidas, tá? E frutas ácidas vão combinar somente com frutas ácidas ou semiácidas. A gente pode tirar como modelo esse prato aqui que vocês estão vendo, né? Esse primeiro prato aqui. A gente consegue ver que tem frutas, né? Ácidas, tem frutas semiácidas e tem frutas doces aqui nessa mistura. Se a gente fosse separar aqui, a gente poderia separar aqui, ó, a banana, né? A manga, seriam frutas doces, né? Que podem ser misturadas de forma bem tranquila. E essas outras frutas aqui, ó, o morango, o kiwi, a laranja, elas podem ser inseridas, mas em uma salada mais azedinha, uma salada mais cítrica, que o melhor horário para ser consumido é à noite, antes do jantar, certo? Ou substituindo o jantar, faz aquela salada de frutas, incluindo mais as frutas azedinhas nesse horário, certo? Existem algumas frutas que elas não se combinam com nenhuma outra,
tá? Ela é o que a gente chama de frutas monofágicas, que é o melão, a melancia e a jaca. Se você for consumir um desses alimentos, consuma ele de forma isolada, tá? Se é o melão, ou a melancia, ou a jaca. Não consuma os três, porque isso vai atrapalhar também o processo digestivo. Eu não sei se alguém já teve essa experiência desconfortável, né? De consumir algum desses alimentos e não se sentir bem depois. Acontece e muito, ok? Então, evite misturar os extremos em relação às frutas. Por exemplo, banana com abacaxi, né? Uma fruta doce com uma fruta mais ácida. Então, não vai combinar. Tente incluir frutas doces na parte da manhã. O que seriam exemplos de frutas doces? A gente pode incluir a manga, o abacate, a banana, o mamão, tá? A maçã também vai incluir, pode ser incluída, a pera, são frutas doces, né? A uva também cabe bem, é uma fruta semiácida, então não tem problema nenhum. E à noite seriam as frutas mais azedinhas, aí entra a parte do kiwi, da laranja, do abacaxi, né? A uva também vai combinar, a fruta ácida com a semiácida, tá? Então tudo isso aí vai ser interessante a gente consumir no horário da noite, tá? E o sexto e último passo para a gente encerrar aqui é o comer com tranquilidade, ok? É importante que a gente gerencie as emoções na hora de comer. Se você vai comer, seja qual for o alimento, e você está se sentindo ali muito irritado, estressado, com os nervos à flor da pele, evite consumir aquele alimento naquele horário, porque isso com certeza vai atrapalhar o sistema digestivo, tá? O nosso estômago ele é cheio de células nervosas também ali, né? Então, acaba atrapalhando demais. O coração agradecido na hora da refeição faz com que o organismo funcione de forma tranquila e harmoniosa. Em momentos de estresse, evite fazer refeição, porque o estômago não vai aceitar bem aquele alimento, vai acabar fermentando. Então, se você está lá estressada, principalmente as mulheres, né, que tá com a casa lá cheia de filhos, os meninos aperreando, chegando da escola, e tá naquela agonia, aquela correria, ou vão para a escola, enfim. Para um pouquinho, né, dá de comer as crianças. Quando todo mundo terminar, que você estiver sossegado, tranquilo, você vai lá e senta e faz a sua refeição. É o melhor momento para que o corpo consiga realmente absorver tudo que tem de bom, né, a oferecer neste momento, tá certo? Então, amanhã a gente continua com mais orientações, mais informações aqui em relação a essa parte da combinação. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, já vão anotando, já vão registrando. Quem sabe a gente já vai respondendo aqui. À medida que a gente vai dando essa palestra, a gente já vai respondendo as perguntas, né? Que com certeza muitas dúvidas surgem nesse momento para que a gente possa auxiliar, certo? Então, agradeço desde já. Espero que tenha sido de bom proveito. Não sei se vai ter algum momento para perguntas, Dari, mas é isso aí, viu? Agradeço demais. É exatamente isso que eu ia falar agora. A gente vai fazer o seguinte: eu vou colher, porque diante dessa apresentação agora, vai surgir muitas perguntas. Aí eu anoto e amanhã eu trago Sim. para você. Pode ser assim? Pronto, tá ótimo, perfeito. Tá certo? Porque vai surgir, viu? Vai surgir muitas perguntas. Eu, assim, eu fico impressionada como cada vez mais a gente aprende, né? A gente escuta e cada vez mais parece que a nossa mente vai recebendo de uma forma melhor e a gente vai entendendo como as coisas funcionam. Como as coisas funcionam. Como você falou aí do nosso do estômago, né? Como fosse uma máquina de lavar. Quando a gente coloca a roupa lá dentro, bota para bater, a gente não fica abrindo distante, distante, distante para botar outra roupa dentro. A gente Isso, junta, né? verdade. A gente junta e, e bota elas para lavar. Se a gente fizer isso, não, peraí, tem um calção, bota ali. Aí a máquina vai, tem máquina que para todo o funcionamento, ela vai reinicia de novo, e aí você vai ter outro gasto e vai dar errado. Enfim, então eu acredito que é mais ou menos assim as coisas ficam. Uhum. Givanildo, eu queria fazer assim, não é nenhuma pergunta, e é uma pergunta, né? É sobre, como você falou aí, do fígado. Eu fiquei muito impressionada e como uma pessoa que, como você falou, não alcoólico, né? Como é o nome do problema que você falou? Steatose não alcoólica, né? Diatose não alcoólica, pronto. Aí uma vez uma pessoa falou que como que pode, né? Às vezes a gente que não, vamos dizer assim, a gente não
não bebe, não fuma, como você deixou bem claro aí, né? Não bebe, não fuma, isso, aquilo, outro, mas é justamente por causa, porque o álcool ele é um processo de fermentação. Uhum. Então, Isso. se eu estou ingerindo os alimentos de forma errada, se eu não estou fazendo a mastigação da forma certa, então tudo isso vai causar uma fermentação e o acúmulo disso vai dar justamente esses problemas aí, né? Justamente. Gente do céu! A E gente não está aí, ingerindo, né? Mas o corpo está lá produzindo por conta da fermentação. Então, tem para exatamente ver. como é importante, ó, porque assim, eu tenho um amigo que ele trabalhava justamente ele tinha uma fábrica de cachaça. E era um processo de fermentação. E eu fiquei pensando, meu Deus, como a gente, será que a gente teria coragem de se alimentar se a gente colocasse tudo que a gente come, como você bem colocou aí, num prato, coloca tudo, por exemplo, eu estou aqui passando esse período aqui na Europa, eles não comem nada misturado. Eles comem, as coisas são servidas por parte aqui. Por exemplo, vem a entrada, você come, depois vem outro prato, você come. Eles ficariam horrorizados se eles vissem como a gente faz aí no Brasil, que bota tudo no prato, feijão, arroz, farofa É. e verdura crua, e verdura cozida, e faz aquilo ali. Se a gente botasse aquilo ali numa vasilha, colocasse um copo de suco, de água, a gente não ia. Sim, e tem um detalhe, né? Se a gente deixar num cantinho ali por algum tempo, que ele vai fermentar. É ou não é Uhum. verdade? É assim? Vai Esse- estragar, a gente vai dizer, "Vih, já azedou. Ah, pois azedou dentro de tu também. é. Deus do céu. É mais grave do que a gente pode imaginar, viu? Gente, a coisa é séria, viu? Então, eu vou anotar bem direitinho as perguntas, porque já estão fazendo sobretudo sobre aqui o pessoal tá agitado referente às frutas e verdura, como é que come, como é que separa, mas eu acho que ficou bem claro aí da questão da, das folhas não serem misturadas com Uhum. frutas de forma alguma, né? E só pode ser Isso. misturada com tomate, abacate, né? Que você falou, A azeitona, a aí- berinjela também cabe bem. e pepino também. Também, com Também. certeza. Pronto. Também. Folha só pode ser com essas aqui, né? É bom a gente anotar isso daí. E sempre antes da refeição, não é isso? A salada sempre antes da refeição. Preferencialmente sempre comer primeiro, porque o processo digestivo, interessante que o processo digestivo dos alimentos crus, eles não acontecem no nosso estômago, por incrível que pareça, né? Foi Passam descoberto, direto. né? Passa direto. Como ele já tem as próprias enzimas, então o estômago vai liberar enzima para quê? Né? Se a fruta e a verdura já tem as próprias enzimas, então elas passam rapidinho ali pelo estômago, por isso que é interessante dar um tempinho entre você comer a fruta e comer o alimento cozido. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. E sobre como que deve ser o almoço, né? Exemplos de café da manhã, para a gente conseguir ter uma noção aí como que a gente pode fazer. Ah, então tá certo. Então fica para amanhã. Vocês ficaram tudo curiosos, igual a mim, né? Pois é, então é amanhã. Ai, Givaneide, que coisa boa, viu? Obrigada por essas orientações. Vou anotar com muito carinho as perguntas que vão ser feitas Uhum. aqui. Que Deus continue te abençoando grandemente e até amanhã, viu? Amanhã a gente está aqui Amém. novamente. Tá Se Deus bom? quiser. Obrigada, viu? Nada. Gente, que bênção, né? Olha aí, tá vendo? Olha aí, gente. Amanhã estaremos aqui. Não perca que você vai ter aí até umas sugestões. Quem sabe ela vai passar umas dicas aí de cardápio, né? Vai ser uma coisa, viu? Bem interessante também, tá bom? Orientações para que a gente tenha um corpo em bom funcionamento, certo? E desinflamar, gente, porque o problema da gente é que a gente está tudo inflamado, tudo inflamado. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Obrigado por sua presença aqui. Que Deus abençoe a todos.